Então agora o próximo passo, nós vamos estudar um pouquinho sobre sobrecarga e sobre escrita de métodos. Vamos ter uma introdução a esse assunto, que é muito importante, nós vamos utilizar muito durante o desenvolvimento, né? Esses recursos estão muito ligados aí com a parte de herança, né? Então quando a gente está estudando polimorfismo, que está ligado com herança, que está ligado com sobrecarga e sobrescrita de métodos, então é um assunto muito legal aí para a gente estudar. Então vamos começar a entender um pouco sobre isso daí. Primeira coisa, nós temos que lembrar que existe uma classe base chamada Object. Toda classe que a gente for criar, né, e essa classe por padrão ela herda da classe Object. Para simplificar isso, eu vou abrir aqui o Asta, aqui, essa ferramenta de modelagem, o ML, só para a gente ter uma ideia do que eu estou dizendo. Então, por exemplo, nós temos uma classe pessoa. Se essa classe pessoa em nosso programa não tem a palavra extends, né? Então se você olhar aqui no nosso projeto, vamos abrir aqui Ctrl Shift R, pessoa. Então pessoa, ela não tem uma extensão, né? Em outras classes como pessoa física, por exemplo, sim, ela possui um extends, né? Uma extensão. Porém na classe pessoa nós não temos isso. Então quer dizer que ela estende diretamente ao object. A gente já falou isso em outros momentos. Estamos aqui repetindo para poder recapitular, para entender o que nós vamos dizer hoje. Então, pessoa extends de object. Nós podemos visualizar da seguinte forma, certo? Porém, a classe object, ela possui os seus métodos nativos. Então, os métodos nativos da classe object. Se nós quiséssemos visualizar a estrutura interna da classe object, bastaríamos a gente digitar aqui, ó, Ctrl Shift T, para localizar uma classe qualquer no class path do nosso projeto. Tá? Então o nosso projeto nesse momento ele consegue visualizar as classes do nosso source que nós estamos desenvolvendo e também consegue visualizar as classes da biblioteca do Java. Então quando nós colocamos Ctrl Shift T aqui no Eclipse, ele vai buscar todos os tipos existentes no seu projeto, que o seu projeto tem vínculo. Nesse caso, nosso projeto tem vínculo com as classes que nós estamos criando e também com as classes nativas do Java. Então a gente pode colocar aqui, ó, Object, por exemplo, ó. Ele vai tentar localizar essa classe dentro de um pacote interno do Java, que está dentro de algum desses pacotezinhos aqui. Tá? Então esses arquivinhos .jar nada mais são do que arquivos que estão empacotando ou compactando, vamos colocar empacotando, né? Esse grupo, esse conjunto de pacotes de classes nativas do Java, tá? Então a gente pode colocar assim, Ctrl Shift T e procurar o Object. Tá aqui. Vamos abrir para visualizar o código fonte. Tá, mas nós não estamos vendo aqui o código fonte. Está dizendo aqui que o source not found, não tem como visualizar, mas está disponível. Quando a gente baixa o JDK, esse source está disponível para que a gente possa estar visualizando a sua estrutura. Tá? Então a gente pode colocar aqui no íconezinho attach source, tá vendo? E procurar onde que está o código fonte. Então a gente pode procurar um caminho externo, porque ele não está dentro do nosso workspace, mas a gente pode procurar no caminho externo, lá onde a gente instalou o nosso JDK. No meu caso aqui eu estou usando o Linux, então o caminho vai ser isso aqui, ó. Eu sei onde que eu instalei o meu JDK, dentro da pasta USR local Java. Aí você procura dentro do seu sistema onde que você instalou o seu JDK. Dentro da pasta JDK nós temos aqui o src, tá vendo esse source.zip? Então esse carinha aqui tem todo o código fonte. Então agora está vinculado, quando a gente procurar uma classe do Java, ele vai trazer pra gente o código fonte. Isso, por exemplo, agora eu quero ver o inteiro. Ctrl Shift T, integer, por exemplo. Então agora eu consigo carregar a classe integer, como que ela foi estruturada, como que ela foi implementada, tá bom? Então você tem acesso ao código fonte. É legal isso aqui para a gente poder estudar, né? E até visualizar como que o próprio fabricante entrega para a gente esses algoritmos prontos, como que eles organizam o código. É uma excelente referência a gente sempre ter acesso ao código fonte aqui, tá? Então nós estamos falando do Object. Então o Object, que ele tem? Ele tem um método chamado toString, padrão. Deixa eu colocar aqui, tá, toString. Esta aqui é a implementação padrão do toString. Então esse aqui é o programa, é o que ele faz, certo? Ele recupera o nome da classe, recupera o nome da classe, o nome atual da classe. Vamos supor que é a classe pessoa. Aí esse getClass retorna
o nome, o pacote completo, né? br.com, fábrica de programador, pessoa, aí .getName. Então ele está pegando só o nome completo dela, pacote e o nome da classe, mais uma arrobinha, mais um número inteiro que corresponde ao hashcode, o número hexadecimal que corresponde ao hashcode do objeto. Esse hashcode nós vamos estudar logo em breve, que é um número que vai ser gerado para identificar um objeto específico. Então existe uma implementação disso, e esse é muito usado na estrutura de dados, na hora de armazenar esse objeto em algum lugar. Mas nesse momento você só precisa entender que esse hashcode é um número, para cada instância você vai ter um hashcode diferente, um hashcode específico, certo? Então nós vamos estudar dessa forma por enquanto. É claro que aí tem alguns critérios para se gerar esse hashcode, que dependendo de, mesmo sendo o nosso objeto tendo instâncias diferentes, pode ser que ele gere o mesmo hashcode, mas isso aí é um assunto para o próximo passo. O que a gente tem que entender é que isso aqui é um número interno do nosso objeto. Pronto, é um número interno do nosso objeto. Então nós temos o nome da classe, mais uma arrobinha, mais um número que foi convertido, aqui ele é inteiro, esse hashcode é um inteiro, ele foi convertido para um hexadecimal string. Pronto, isso aqui é o que o método toString faz hoje. Então se a gente pega e faz isso aqui no nosso programa, vamos pegar aqui, acrescentar um programa principal, nós vamos estudar sobrescrita agora, tá? Sobrescrita. Nós vamos estudar sobrescrita. Então se nós fizermos isso aqui, ó, bom, pessoa p recebe new pessoa, criando uma instância simples, e falarmos assim, ó, imprima o p, como a gente já viu em outros casos, imprima o p. O que ele vai fazer? Automaticamente ele vai imprimir o toString do objeto pessoa, que é o que? O nome da pessoa, o nome da classe, o nome completo, br.com.fabprogramador.aula2.pessoa, é o nome completo, certo? Da classe, arrobinha, que a gente viu, e um número hexadecimal, que inicialmente ele era um inteiro e ele foi convertido para hexadecimal. Toda classe ela possui um hashcode. Olha só, se eu mandar imprimir isso aqui, ó, que também é uma implementação padrão da classe object. Então p.hashcode, olha só, é um número que vai ser gerado para ele. Então o hashcode da nossa instância é esse número aqui, ó, 289374003. É o hashcode gerado para esse objeto, é um número interno. Só que esse hashcode ele foi convertido para hexadecimal. Então ele virou isso aqui, ó, esse 1B98CBB, tá? Essa conversão. Quem fez isso foi o método toString. Então se nós entrarmos no método toString, segurando o Ctrl, né, e clicando nele, se nós clicarmos no método toString, a gente vai ver que esta é a implementação padrão. E a gente viu em alguns exemplos, anteriores, nas aulas de atribuição polimórfica lá, para imprimir objetos, a gente já começou a usar o toString, mesmo a gente sem saber muito bem o que a gente estava fazendo. A gente foi lá e colocou o toString e a gente entendeu que ele funcionou. Mas agora nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhes sobre a sobrescrita de método. Então isso quer dizer que a nossa classe Object, ela nos dá por padrão um toString implementado, tá? Esse passarinho que está cantando aqui atrás é o João de Barro. Então ele dá pra gente um toString implementado. Porém, nós podemos substituir isso daí. Ou seja, nós podemos criar uma classe nossa e escrever sobre esse toString. Então o toString ele vai ser sobrescrito por uma classe filha de Object. Então, uma das regras da sobrescrita, ou uma das características da sobrescrita, na verdade, é o que? É que está ligado com herança. Você vai escrever sobre um método já herdado. Então você tem um método implementado, uma versão padrão, e você não quer aquela versão padrão. Você quer uma nova versão. Você quer a sua versão. Então aqui nós temos o toString, né? Vamos colocar aqui. Aqui nós temos o toString, que retorna uma string. Olha só, que retorna uma string. E você fala assim: bom, eu não quero mais esse toString do objeto na classe pessoa. Eu quero o meu toString. Então, eu coloquei no lugar errado, que aqui é o lugar de propriedades, tá? Deixa eu só apagar aqui. Então ficaria assim, ó. O meu objeto, por padrão, já tem o toString dele, que retorna uma string bonitinha
conforme aquela implementação padrão que nós acabamos de visualizar. Mas a minha classe pessoa, eu não quero ficar mostrando o nome da minha classe, arroba, e o número do hash code em hexadecimal. Eu não quero fazer isso mais. Eu gostaria que, ao tentar imprimir uma instância de pessoa, ao invés de ele mostrar aquela implementação padrão, eu gostaria de implementar uma nova. Eu gostaria que imprimisse o nome da pessoa. Pronto, né? Então a gente já viu isso em outros estudos, né? Mas só recapitulando, porque isso já é uma sobrescrita de método. É uma sobrescrita de método. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, nós temos aqui a classe, vamos colocar aqui a classe pessoa. Deixa eu abrir aqui, Ctrl+Shift+R, a classe pessoa. Já tem uma classe pessoa que a gente fez anteriormente, classe pessoa, certo? Perceba que ele não tem toString, tá vendo? Só tem get nome, set nome, get cidade, set cidade, um construtor padrão, que a gente teve uma prévia, né, na aula de statics. E agora nós vamos colocar aqui o toString. Perceba que se você digitar aqui toString, contra espaço, ó, ele vai dizer para você override método in object. Então você está querendo realmente fazer uma sobrescrita. Essa @override a gente chama de anotação. O que nós estamos dizendo para o compilador? Nós estamos dizendo o seguinte: o compilador é o seguinte: esse método é um método sobrescrito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai validar para você dizendo se realmente existe esse método na classe base e se essa sobrescrita está adequada. Então ele vai fazer essa verificação para a gente aqui em tempo de compilação se está certo, né? Por exemplo, vamos supor que eu mudo aqui, ó, eu falo que é void aqui, por exemplo, ó. Aí eu falo assim, ó, override. Eu estou falando, vou até apagar isso aqui, ó. Depois eu vou explicar. Eu estou falando que eu estou fazendo um override, certo? Uma sobrescrita de um toString. Só que é o seguinte, não tem um cara lá em cima. Não tem lá no object um toString que retorna um tipo void. Está falando que tem compatibilidade de tipo, ó. Não tem. Agora, se eu tiro esse override aqui, por exemplo, o que ele vai falar? Olha lá, tudo bem, está falando que agora você precisa retornar que o tipo ainda está incompatível com o toObject. Ou seja, mesmo assim, ele ainda reconhece. Agora, vamos pensar aqui num método que não tem lá em cima, no toObject. Por exemplo, um método x. Por exemplo, void x. Tudo bem, tá certinho aqui. Aí eu pego e falo assim, ó, override. Aí o que o compilador vai me dizer? Olha, você está dizendo que você quer sobrescrever um método x, mas ele não tem uma implementação na classe base, no seu supertype, não tem. Então é melhor você remover essa anotação. Ele está validando para mim, entendeu? Então, na verdade, assim, esse override você pode deixar ele com ou sem. Ele só vai fazer diferença que ele vai te avisar quando você está tentando fazer um override de um método que não existe na classe base, tá? Então você perceba que mesmo sem ele, e se eu estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai me avisar. Ó, toString. Ó, ele está me avisando. Ele está dizendo realmente existe um toString lá em cima. Olha só, existe. Porém, está errado. O tipo de retorno dele está errado. Ó, override e tal. O retorno, tá vendo? Do tipo está incompatível. Tudo bem, ele está me avisando, independente daquele override, certo? Então quer dizer que eu tenho que alterar aqui para ficar igual. Então, se lá em cima está escrito toString retorna string, então o meu override tem que ser a mesma coisa, toString retorna string. Ou seja, a assinatura do método tem que ser a mesma, tá? Agora, se eu coloco um método que não existe e coloco override, aí nós temos um problema. Agora, esse erro que está aqui, que está dizendo para nós aqui, na verdade é só para está faltando um return, né? Então eu coloco aqui um return, por exemplo, eu quero imprimir o nome. Toda vez que ao chamarmos o pessoa.toString, ou seja, só mandarmos imprimir a instância pessoa, eu quero que ele mostre o nome, por exemplo, certo? Então tá certo. Percebe que a ideia até colocou aqui uma setinha, tá vendo? Essa setinha. Então, do jeito que está aqui, existe, tá tudo certo. Se eu colocar override aqui, não vai mudar nada também, porque tá tudo certinho, ó, override. Tá tudo certinho e ele aceitou, certo? Agora, voltando, só recapitulando, se eu ponho aqui public void x, eu quero ele deixa. Por quê? Porque tá dizendo o seguinte, eu tô criando um método x da minha classe pessoa, eu posso fazer isso. Agora, se eu estiver falando, eu tô fazendo uma sobrescrita de x, opa, ele tá dizendo, peraí,
você deveria ter uma implementação de X na classe base, mas não tem, entendeu? Então como eu não tenho acesso à minha classe base para chegar lá e colocar um cara X aqui dentro, não posso fazer isso, que só tenho o binário dela, certo? Não posso alterar o código-fonte da minha classe Object. Então a minha solução é remover esse override aqui, certo? Então é só para a gente entender qual que é o sentido dessa anotação. Então a gente está pedindo um auxílio aí para o nosso compilador, para ele ir validando as nossas sobrescritas de método, certo? Então olha só, então o que a gente tem aqui nesse momento é o que? Uma sobrescrita de método. Quer dizer que se nós colocarmos aqui a impressão de pessoa agora, ele vai continuar tendo um hashcode normalzinho, só que agora ele imprimiu null. Por que ele imprimiu null? Porque nós não temos um nome para essa pessoa. Se eu colocar aqui pessoa.set nome, o que ele vai fazer? Agora sim, se eu mandar imprimir isso aqui, ele vai imprimir o nome da pessoa. Não precisa do hashcode por enquanto, né? Pode deixar o hashcode só para a gente visualizar que ele gera um número, né, para esse objeto. Ó, começa com 13 e termina com 45. Rodou novamente, continua começando com 13 e continua terminando com 45. Ou seja, não é um número aleatório, ele tem uma fórmula, né? Então se a gente observar aqui a implementação padrão do hashcode, nós vamos observar que ele não está mostrando aqui o código fonte dele. Isso tem um porquê, tá? Que ele é um código nativo e nós vamos entender isso em outros momentos, tá? Mas nós temos que entender que existe um algoritmo, um código que vai gerar para nós esse número, certo? Uma implementação, existe uma implementação. Se não existisse, nós não estaríamos visualizando, né, essa implementação aqui, tá? Muito bem. Então agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos entender aqui, na verdade? Bom, essa foi a sobrescrita do método toString. Nós escrevemos ele a versão da classe pessoa. Então, se nós quiséssemos fazer isso aqui, ó, object pessoa 2 recebe new pessoa, é possível uma atribuição polimórfica desse jeito? Sim, a gente já fez isso em outros momentos, na aula de atribuições polimórficas e herança. E se nós mandássemos agora imprimir o nosso P2, o que aconteceria? Vou dar um Ctrl Shift C aqui. O que aconteceria? Vamos rodar? O que ele imprimiu? Null. Por quê? Esse objeto pessoa tem nome? Não tem nome. Mas para eu pôr o nome nela, como que eu faço? Eu tenho que fazer uma conversão. Então a gente faz assim, ó. Bom, eu vou colocar aqui pessoa P2 e vou setar o nome. Set nome. Eu vou chamar isso aqui de Maria. Muito bem. E agora eu vou mandar imprimir o toString do P2. O toString do P2, ele vai usar qual informação para imprimir? O nome Maria. Mas você pode dizer, bom, mas o objeto não tem uma implementação padrão? Tem uma implementação padrão. Embora a nossa variável seja do tipo object, nós não podemos achar que ele vai executar o toString padrão da classe object. Como nós estamos apontando para um objeto que fez a sobrescrita do método, então mesmo a variável sendo do tipo mais genérico, ele vai executar o toString que corresponde ao objeto, à instância, como nós podemos ver aqui, ok? Então isso é um detalhe que a gente tem que entender. Porém, nós temos que tem algumas regrinhas que nós vamos estudar mais na frente aí, que aí eu quero mostrar para vocês algumas diferenças quando você instancia objetos de tipo mais genérico e objetos do tipo mais específicos. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, deixa eu pegar aqui uma classe aqui, vou pegar a classe cliente, vamos lá, cliente. Eu estou com dois clientes aqui, na verdade eu deveria ter só um, vou pegar o da aula 1 mesmo, tá? Beleza, temos aqui a classe cliente, certo? Se nós colocássemos aqui o toString do cliente, perceba que na implementação padrão, o que ele faz? Ele fala assim, você pode colocar alguma coisa aqui no seu toString, certo? Por exemplo, colocar qualquer coisa aqui no seu toString, e ele faz uma chamada
a classe, olha só, ele faz uma chamada super.toString. O que é esse return quer dizer? Então, essa implementação é uma sugestão no seguinte sentido. Vamos supor o seguinte, eu quero que aconteça alguma coisa antes dele retornar para mim a implementação padrão. Então é como se fosse assim, poxa, eu gostaria de escrever alguma coisa aqui, eu estou dentro do toString original, eu gostaria de colocar um código aqui dentro, ó. Antes desse return, eu gostaria de programar alguma coisa e depois eu dou esse return. Mas só que eu não tenho acesso a esse código aqui, então o que eu faço? Eu faço o meu toString, implemento alguma coisa que eu gostaria de implementar aqui, algum código que eu gostaria de implementar aqui antes, mas eu não quero mudar a minha estrutura padrão do meu toString. Não quero, eu simplesmente retorno o original, mas eu gostaria de ter um momento, um espaço onde eu pudesse fazer algo antes dele retornar, como se eu quisesse manipular, como se eu estivesse querendo, né, entrar lá dentro do original e fazer alguma coisa aqui dentro antes desse retorno, mas a gente não consegue fazer isso. Então, como nós não conseguimos fazer isso, então a gente consegue sobrescrever, fazer o que temos que fazer e ainda continuar retornando o que? O toString original. No final ele ainda retorna da classe base super.toString. Então isso aqui é só um detalhe, tá? Pra gente entender. Bom, antes de falarmos do que eu ia falar, vou só mudar aqui um pouquinho o foco, porque uma coisa que a gente vai entender, vai precisar entender agora, recentemente, é o que? Seguindo aqui o nosso material, o critério de igualdade. O critério de igualdade entre um objeto e outro. Por quê? Também está relacionado com a sobrescrita. Então, o nosso object, ele já tem por padrão uma implementação que define um critério de igualdade, que é um método chamado equals, onde eu posso comparar uma instância com a outra. Então eu tenho um objeto, eu tenho uma instância de um objeto, ponto equals a instância do outro objeto, e esse método me retorna um booleano, true ou false, é igual ou não é. Os dois objetos são iguais ou não. Então aqui no exemplo, por exemplo, a gente criou, no exemplo aqui nós criamos dois objetos, cli1, cli2 com o mesmo nome, e pedimos para realizar uma comparação. O objeto cli2 ponto igual ao objeto cli1. Então isso aqui eu invoquei um método da instância de cli2 passando como parâmetro o cli1. Ou seja, então eu estou perguntando, o objeto cli2 é igual ao objeto cli1? Então esse método vai fazer uma comparação interna entre esse objeto, que vai virar o this, e isso aqui que vai virar o outro, e vai me retornar true ou false. Certo? Vamos implementar esse teste aqui, só para a gente começar a entender o que eu quero dizer. New class, ainda é sobrescrita. Agora eu vou só colocar um programa aqui, ó, um programa principal, equals, só para teste. Então aqui nós vamos criar um objeto cliente, cli1, recebe new cliente, e aqui um objeto cliente, cli2, recebe new cliente. Então no meu cli1 eu vou colocar um nome. Cadê o método? Aqui está sem set, porque eu devo ter usado esse aqui, eu da aula 1, e ele está sem o set nome. Não, tem o set nome sim. Então deixa eu verificar o que aconteceu aqui. Ah tá, é que faltou o i. Aí está cl, cli, pronto. Ponto, set nome, ok. Então vou chamar isso aqui de Maria, para diferenciar um pouco. E esse aqui, set nome Maria. Pronto, ambos possuem o mesmo nome. Então eu vou criar aqui, bom, cli2, vou comparar cli2.equals cli1. Esse método, se a gente passar o mouse sobre ele, a gente vai visualizar aqui a assinatura dele. Ele sempre vai receber um object como parâmetro, ou seja, aqui é uma atribuição polimórfica. Olha só, perceba, o parâmetro de entrada é uma variável do tipo object, ou seja, eu posso passar para cá um objeto cliente, posso passar para cá um objeto inteiro, posso passar para cá um objeto string, posso passar qualquer objeto que seja derivado da classe object pode ser passado como parâmetro no equals. Ou seja, qualquer instância pode ser passado no equals.
porque tudo herda de object, ok? E o retorno disso aqui vai ser um booleano. Então vamos lá, eu vou colocar aqui um boolean, pode ser um primitivo mesmo, iguais, boolean iguais. Então eu estou perguntando, o cli1 é igual ao cli2? O cli1 é igual ao cli2? Estou comparando um objeto com outro. O que acontece nessa comparação? Olha só, ele faz internamente no método original aqui do object, ele faz o seguinte: this é igual a object. O que ele está perguntando aqui? Ele está fazendo um teste pela referência, ele está comparando pela referência, tá vendo? Ele está falando, a referência está sendo comparada. E se elas forem iguais, então retorna true, tá? E se não forem iguais, retorna false. Ou seja, se os dois objetos estiverem na mesma posição de memória, o cli1 está numa posição de memória, new cliente. Vamos supor que ele entrou numa posição aqui, ó, 0, x, 10, 15. Aí eu coloquei um qualquer aqui, não é decimal. E esse new cliente aqui virou 0, x, 10, 16. Cada um foi para uma posição de memória diferente, embora, né, o estado dos objetos estejam idênticos, porque os dois estão com as mesmas propriedades definidas, com os mesmos valores. O nome está como Maria, o CPF tá nulo, o RG está nulo, a cidade está nulo. Então, ou seja, o estado dos objetos estão idênticos, porém eles estão em posições de memória diferentes, eles não se conhecem entre si. Aí eu pergunto, o cli2 é igual ao cli1? Que seria também a mesma forma do cli1 é igual ao cli2? Também seria o mesmo teste, tá? Então vamos manter aqui, vamos fazer assim, cli1 é igual ao cli2? Isso é verdade ou não? Então depende da implementação do equals. Se o equals está dizendo, o equals padrão está dizendo, esse igual compara a posição, compara a referência. Ele está perguntando, o this, quem que é o this? O this é esse cara aqui, ó, é o cli, é o que nós estamos perguntando. Esse é o this. Quando ele executa o método equals, esse passa a ser o this. Ponto equals cli2. Quem que é o cli2? O cli2 passa a ser esse objeto aqui, ó. Então esse passa a ser o cli2 e esse passa a ser o cli1, que é o this, que é o quem eu estou perguntando. Se fosse ao contrário, se fosse assim, ó, cli2 ponto cli1, esse aqui seria o this e esse daqui seria o obj. Olha lá. Então seria this, agora é o cli2. Cli2 é igual ao obj, que é o cli1. Então eu estou perguntando se os dois estão na mesma posição de memória. Isso é verdade? Isso não é verdade. Então qual que é o retorno disso aqui? O retorno disso aqui é falso. Iguais. Aí. Isso não é verdadeiro. Então olha só. Rodou. Pronto. Se eles são falsos, tá vendo? Perceba que o console já nos deu como falso. E agora? E para mudar isso, eu não quero que seja comparado se os dois estão em posições de memória diferentes. Eu quero que seja comparado o seguinte: se os dois tiverem o mesmo estado, os dois objetos estiverem no mesmo estado, vamos, por exemplo, analisar somente o nome, só para ficar mais fácil. Basta o cliente 1 ser igual ao cliente 2 pelo nome, o nome dos dois se forem iguais, então eu já quero que esse equals considere que é o mesmo objeto. Por exemplo, seria interessante nesse caso o CPF, por exemplo, um código, dados de documentos, por exemplo. Não o nome, porque o nome é uma coisa muito... Tem quantas Marias que tem no mundo, né? Então, mas eu vou colocar aqui Maria só para a gente entender, tá ok? Por exemplo, cli 1.7 RG, vamos colocar assim, ó, RG e CPF, cli 1.7 CPF. Tá. Pus um negócio bem furado aqui, mas só pra gente entender o que eu tô querendo dizer. Não precisa levar ao pé da letra, colocar um CPF certinho, né, máscara, bonitinho, só pra gente entender aqui. Tá? Aqui eu tô dizendo o seguinte, ó, se o CPF for igual e o RG for igual, se o CPF e o RG forem iguais, então a gente vai ver o seguinte, 888. Então, se eles forem iguais, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que os objetos são iguais. Então, olha só, a gente pode dizer, bom, se o nome RG e CPF for igual ao nome CPF e RG do outro objeto, então eles são considerados iguais. Ou então só pelo CPF e RG, pra gente começar, tá? Então a gente faz o seguinte, a gente vai na classe cliente, por exemplo, e poderia, primeira coisa, fazer uma sobrescrita do método equals. Sobrescrita do método equals. Então a gente faz o seguinte, olha lá.
ele colocou, né, a anotação de override, validou certinho, está dentro das regras. Nós não vamos querer reutilizar a implementação padrão, nós não vamos precisar dela, nós queremos isolar a implementação padrão, então nós vamos apagar esse return, certo? E vamos fazer o nosso critério de comparação. Então esse daqui é o outro objeto, é o que está chegando como parâmetro de comparação. Então, por exemplo, eu posso dizer o dis vai ser sempre um cliente, certo? Agora esse outro aqui, como ele chega como object, primeira coisa que nós temos que fazer é o que? Uma conversão. Aí nós vamos lembrar da nossa aulinha de casting lá, de conversão. Então nós estamos tratando de cliente, né? Então eu faço assim, ó, cliente cli recebe uma conversão aqui, ó, cliente objeto. Aí, pronto. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei esse objeto que chegou aqui genérico, mais genérico, e fiz uma conversão de cliente porque eu vou precisar acessar as propriedades desse objeto que está chegando, RG, CPF, e se ele ficar como objeto, eu não consigo acessar CPF, RG, como a gente viu na aula de atribuições polimórficas, tá? Então eu preciso fazer essa conversão primeiro, tá? Mas essa conversão aqui é um pouco perigosa, porque vai que o usuário está passando um integer aqui. Então o ideal seria primeiro a gente fazer o seguinte, ó, se os tipos forem incompatíveis, né? Tipo assim, se o meu object, por exemplo, for da família de cliente, aí sim eu vou fazer a conversão, certo? Vou fazer a conversão. Se isso aqui não for verdade, eu nem vou fazer nada, eu já vou retornar falso na hora. Por quê? Porque se passou um inteiro aqui para comparar com o cliente, já vou dizer que é falso, certo? Nem vou ficar brincando com isso aqui, tá? Então isso aqui só para a gente entender um pouquinho. Tem muitos tratamentos a serem feitos, eu não vou levar todos em consideração aqui, tá? Eu só vou considerar assim: se a propriedade CPF e RG forem iguais, tanto do cliente atual quanto do cliente que nós estamos chamando de outro, vamos chamar aqui, ó, outro, então já vai ser considerado igual. Então eu não vou tratar se está nulo, se não está nulo, se todos os detalhes, entende? Tem muitos detalhes para a gente tratar aí, tá? Então a gente faz assim, vamos colocar ali, por exemplo, o dis quer dizer esse objeto, como eu já falei, né? Esse primeiro objeto, estou comparando essa instância, vou acessar a propriedade dessa instância e vou acessar a propriedade do outro, que é essa outra instância aqui. Então a gente faz assim, dis.get, por exemplo, CPF. Se isso daqui for igual, aí eu vou chamar o equals também da string. Agora esse equals aqui já é da string, tá vendo? Já é da string, que já tem a sua implementação padrão. Se é igual ao objeto, ao outro ponto get CPF. Olha só, a gente pode fazer o seguinte, ó, se o CPF for igual, tá vendo aqui, ó, vamos verificar onde que tem um erro aqui. Esse é do equals, esse é do, tá. A gente pode fazer assim, ó, a gente pode fazer de diversas formas. A gente pode falar assim, ó, se não for igual, por exemplo, se não for igual, retorne false, por exemplo, retorna false, por exemplo, né? Se não for, vamos supor aqui, ó, se não for igual o RG, por exemplo, então existem várias formas da gente trabalhar isso aqui, tá? Então só para a gente ter a ideia, né, do que vem a ser esse equals. Por exemplo, se não for igual o RG deste para o do outro, opa, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu verificar aqui. Então retorna falso também. Aí beleza, vamos supor, CPF, se não for iguais, então aqui ele já retorna falso, aqui ele já retorna falso, por exemplo. Se o CPF for diferente, já retorna falso. Se o RG for diferente, já retorna falso, por exemplo. Se ele não passar em nenhum desses dois if aqui, aí ele não passou, então não vai retornar falso. Aí a gente pode colocar lá embaixo um return true. Já meu Eclipse deu problema de perspectiva aqui. Então a gente pode colocar aqui embaixo assim, ó, tipo se ele entrou nesse if e não passou em nenhum desses outros ifs internos aqui, lá no final return true. É claro que essa lógica ela pode ser melhorada, né? E a gente pode acrescentar muitos outros itens aqui, muitos outros tratamentos aqui. Então a gente pode testar agora da seguinte forma. Então a gente falou o seguinte, ó, o objeto que entra como parâmetro de entrada,
a gente verificou se ele é compatível com o cliente, certo? Se ele for compatível, eu faço uma conversão nele e atribuo uma outra variável, para ficar fácil depois de eu ficar acessando as propriedades, né, desse cliente. E aqui eu perguntei, bom, se o CPF deste atual for igual, não for igual ao CPF do outro, já retorna false. Aqui eu fiz um outro if, se não for igual o RG deste com o do outro, retorna false. Se ele não passar nesse if, nenhum desses retorna false, nem nesse retorno false, chegar no final, ele retorna true. Tá? Então essa lógica ela pode ser trabalhada, ela pode ser melhorada, pode ser incrementada, mas é só para a gente ter uma noção inicial da sobrescrita, que é o foco que nós estamos estudando aqui, que é a sobrescrita do método equals padrão da classe Object. Então, se nós viermos agora aqui e mandarmos imprimir, o que vai acontecer? Nós temos o false. O que ele fez aqui? Ele falou, ó, o seu CPF, o seu RG e o seu CPF, então tem alguma coisa que está diferente neles aí, né? Então vamos dar uma olhadinha melhor nisso aqui. Se nós não prestarmos bem atenção, ó, perceba o seguinte, aqui eu configurei o RG com 999 e aqui eu configurei o CPF com 999, então tá errado, o CPF aqui com 888 e o RG com 888, então realmente eles são diferentes mesmo. Agora vamos testar aqui, então vamos colocar 888 aqui e vamos colocar 999 aqui. Eu vou até colocar na mesma ordem para ficar mais fácil da gente visualizar. Então fica assim, ó. O cliente 1 tem o nome Maria, RG 999 e o CPF 888. O cliente 2 tem o nome Maria também, que não está sendo considerado dentro da comparação equals, e 999 para RG e 888 para CPF. Então olha só, vamos rodar isso aqui e verificar o que vai dar. Olha, nós temos um true. Isso quer dizer o que? Agora o nosso critério de comparação mudou. Quer dizer que basta o objeto ter as mesmas propriedades RG e CPF que ele vai ser, né, já vai ser considerado igual. Então, só para finalizar esse estudo de sobrescrita, tá, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu vou colocar em comentário essa implementaçãozinha que a gente fez aqui, certo? Ctrl Shift C, coloquei em comentário ela, tá? E vou mostrar um recurso da ferramenta que gera para nós essa lógica. Tá? Então a gente vem aqui no Source e coloca assim, ó, hashcode and equals. Hashcode nós vamos estudar mais para frente, tá? No próximo passo. E aqui eu digo quais são as propriedades relevantes para serem consideradas iguais. Então, por exemplo, eu posso desmarcar aqui cidade, por exemplo, colocar só CPF RG para ficar bem parecido com o que a gente fez aqui. Ok. Então ele implementa para a gente um método, certo? Então ele criou aqui, só que ele fez mais tratamentos. Ele verificou se a posição, ele falou assim, ó, se a posição de memória desse for igual à da outra, já é true, eu nem vou comparar propriedades. Se o objeto está chegando comparando for nulo, eu já retorno false, né? Se a classe desse for diferente da classe do outro, que é uma outra forma de verificar a compatibilidade de tipos, né, de instância, então eu já retorno false. Se ele não passar em nenhum desses, aí eu vou fazer um casting, aí eu faço uma conversão. Aí ele pergunta, se o CPF for igual a nulo, aí se o CPF for igual a nulo, aí ele vai verificar se o CPF do outro é diferente de nulo. Tipo assim, um é nulo e o outro não é nulo, retorna falso, né? E assim sucessivamente ele vai fazendo todos os tratamentos para essas propriedades CPF e RG. Então ficou bem mais incrementado do que o nosso e é uma implementação padrão que a própria IDE já traz para a gente, ok? Então, para esse momento, o que eu tenho que passar para vocês isso aí, e nos próximos tópicos a gente vai continuar estudando sobre a escrita e vamos entender um pouquinho melhor sobre o método hashcode.